Na nossa conversa de hoje, eu quero responder a algumas perguntas. Eu quero responder a perguntas como, por exemplo, o que é um quiumba? Já ouviu falar dessa palavra, quiumba? Então eu quero falar para você, o que é um quiumba? Como saber se o espírito que a gente incorpora, que a gente recebe, ou aquele espírito com quem a gente conversa, com quem a gente vai se consultar, é um impostor, não é um espírito de luz? Qual é a diferença que tem entre gum, ou seja, um simples desencarnado, e um quiumba? Como é que a gente pode fazer para a gente se precaver, para a gente não ser vítima de um espírito desse, de um espírito impostor, que finge ser uma coisa e não é? Como é que os quiumbas atuam? Como que eles enganam? Como eles conseguem enganar a gente? A gente pode estar enganado? O que eles podem causar na nossa vida? O que eles podem causar com a gente? Então eu quero responder essas perguntas. Eu queria que você acompanhasse o nosso raciocínio. Eu queria começar dizendo para você, fazendo a gente fazer um exercício mental para a gente começar a entender o que é um quiumba e a gravidade da situação. Eu queria fazer um exercício mental com você. Olha só, quando a gente conhece alguém, imagina que você está conhecendo uma pessoa agora. A primeira coisa que normalmente chama atenção, a primeira coisa que nos faz é, criar uma relação, uma empatia com aquela pessoa é a aparência, né? A gente olha para a pessoa. E se a pessoa tem uma aparência descuidada, uma aparência desleixada, isso já nos chama atenção. Se ela é bem cuidada, se ela é uma pessoa bonita, isso também nos chama atenção de uma outra forma. Se ela tem cara de gente boa, se tem cara de poucos amigos, se o olhar transmite confiança ou não. Então, a partir dessa primeira visão, a partir dessa primeira imagem, a gente começa a traçar dentro da nossa mente como que é a personalidade daquela pessoa, não é assim? Dependendo da aparência, a gente já começa a traçar ali alguma ideia de como que ela é. Tem gente que nessa primeira análise, principalmente assim pelo olhar, já consegue identificar muito fácil se pode confiar ou não naquela pessoa. São aquelas pessoas que dizem assim, olha, só de bater o olho eu já sei se aquela pessoa é confiável ou não. E às vezes tem gente que não se engana mesmo, que consegue facilmente identificar assim, se aquele que está vendo pela primeira vez se é uma pessoa que pode confiar ou não. Agora, tem outros que não, tem outras pessoas que têm dificuldade para isso, né? Que às vezes, com anos de convivência, ainda não conseguem perceber se aquela pessoa ali ela é realmente aquilo que ela mostra ou se ela é uma pessoa traiçoeira, se ela é uma pessoa mal intencionada. Às vezes precisam anos de convivência. Tem aqueles também que, pela aparência, no primeiro contato, assim, olham a pessoa pela primeira vez e acham que aquela pessoa não presta. E depois, quando convive, aí vê que é o contrário. Não, aquela pessoa não é nada daquilo que eu pensei. Já aconteceu isso com você? Então, isso tudo, essa nossa primeira impressão que vem da aparência da pessoa, e se está certo ou não, isso depende muito da nossa sensibilidade. Ou da falta dela, né? Vai de cada um. Mas se a aparência que nós usamos para a gente traçar essas primeiras impressões já nos confunde, você viu que confunde, a gente às vezes acerta, às vezes não acerta. Se olhar para a pessoa, isso já nos confunde. Você imagina se você não pudesse ver a pessoa, ver com os olhos. Imagina que você fosse colocado numa sala com os olhos vendados ou com a luz apagada e com dezenas de pessoas ali dentro da sala, e você tivesse que identificar, dentre elas, as pessoas que são confiáveis e as que são traiçoeiras. Como é que você faria sem poder ver? Se vendo a gente já se engana, como é que a gente faria se a gente não pudesse ver e tivesse que identificar quem é confiável ou não? Provavelmente o que nós tentaríamos fazer, o que você tentaria fazer, seria tentar conversar com aquelas pessoas, né? Para ver o que elas pensam, tentar entender um pouquinho os seus pensamentos. Mas ainda assim, isso daria certeza, assim, naqueles poucos minutos, de quem é bom e de quem não é? Só por essa conversa no escuro? E se a pessoa tivesse um mau caráter, por exemplo, mas ela soubesse usar bem as palavras? Será que ela não enganaria a gente? A gente não está vendo, a gente está ouvindo simplesmente aquelas palavras, e ela pode falar palavras muito bonitas. Ela pode falar que ela é o suprassumo da bondade, e ela ser um mau caráter. Pois é, a nossa posição perante os espíritos é a mesma. A gente não pode confiar em tudo que os espíritos falam. Por quê? Porque a gente pode estar lidando também com um espírito assim, desse tipo. Um espírito mau caráter, um espírito astuto, traiçoeiro, que vai usar palavras para nos convencer de algo que ele não é. E para completar, a gente não vê os espíritos. Então, vê se não é exatamente a mesma coisa que você está num quarto escuro, de olhos vendados, conversando com pessoas,
sem poder vê-los e tendo que prestar atenção nas coisas que ouve, simplesmente. Então, quer dizer, para a gente conhecer o caráter de um espírito, a gente tem que analisar. Mesmo quando a gente vê os espíritos pela clarividência, um médium vidente, por exemplo, isso não quer dizer que aquele espírito tem aquela aparência, né? Então, nem a aparência ela pode dizer se aquele espírito é bom ou não, porque os espíritos podem modificar sua aparência. Vocês estão percebendo que é complicado demais a gente saber se um espírito é bom de verdade ou se não é? Ele pode mudar sua forma de apresentação para um médium vidente, ele pode enganar com a sua palavra e a gente se sente como num quarto escuro com a venda nos olhos. E é isso que explica o porquê que tem tanta gente que é enganada. Tanta gente que acredita e dá valor a conselhos de espíritos mal intencionados que fingem ser bons. Como nós sabemos, e pelo que eu estou falando aqui para você, você já está percebendo, nem todo espírito é bonzinho e preocupado em nos ajudar. Tem espíritos muito maliciosos, tem espíritos que gostam de ter poder sobre as pessoas, tem espíritos que acham divertido enganar as pessoas, tem espíritos que têm vícios ainda e querem saciar seus vícios através de bebida, através de fumo, através de seja lá o que for, até de relação sexual. Eu já soube de casos terríveis nesse sentido. Tem espíritos que são vaidosos e que querem receber elogio. Então, existem espíritos assim de todos os tipos, sem contar os obsessores mesmo. Os obsessores pessoais que buscam vingança, fazem tudo para prejudicar alguém ali em específico e fingem, de repente, ser um espírito de luz. Num terreiro de Umbanda, todos os espíritos que a gente conhece como Exu, Caboclo, Preto Velho, Criança, Marinheiro, Baiano, Cigano, todos esses espíritos, eles se encontram num patamar evolutivo superior ao nosso. O que isso quer dizer? Eles têm uma moral maior que a nossa, uma consciência maior que a nossa. Em outras palavras, eles são melhores que nós. E é por isso que a gente chama todos esses espíritos que trabalham na Umbanda de guia. Por quê? Porque eles têm capacidade de nos orientar e de nos guiar. Por isso eles são guias. Eles têm capacidade de nos instruir e de nos intuir também bons pensamentos. Então, quando eu estou falando daqueles espíritos impostores, eu não estou falando dos nossos guias reais de Umbanda. Com eles a gente não precisa se preocupar, porque todos eles são melhores do que nós. Todos eles têm uma consciência e uma moral muito maior que a nossa. Mas tem espíritos, que são aqueles que nós estávamos falando, aqueles maliciosos, que eles não têm as mesmas intenções amorosas que os nossos guias têm para conosco. E nem têm a mesma capacidade de moral, de consciência. As intenções deles são outras. As intenções são perversas, são levianas, são intenções que não têm relação nenhuma com a verdade. Mas o fato de não serem assim o suprassumo do amor, porque eles são muito mal intencionados, não quer dizer que eles não possam ser inteligentes. Eles podem ser inteligentes. Então, mesmo esses espíritos levianos, eles podem ser inteligentes. E aí, sendo inteligentes, obviamente, o que eles vão fazer? Vão usar da sua inteligência para enganar melhor, para ludibriar a gente, para fazer a gente acreditar naquilo que eles falam, sem que eles sejam descobertos. E, de preferência, pela maior quantidade de tempo possível. Quando um desses espíritos permanece atuando negativamente sobre uma pessoa, nós dizemos que há um egum obsidiano. Se for um espírito simplesmente que está atuando, é um egum. Agora, quando este egum, ele, para não ser reconhecido, para ele não ser identificado, ele altera a sua aparência perispiritual, passa a se apresentar e a se comportar imitando um guia de Umbanda, aí nós chamamos de quiumba. Então a diferença entre Egum e Quiumba é essa. Egum é somente um desencarnado que está obsidiando aquela pessoa. E o Quiumba é que, além disso, ele finge ser um guia de Umbanda. Todo Quiumba é um Egum, mas nem todo Egum é um Quiumba. Então, por definição, Quiumba é todo espírito que, embora não seja, ele se comporta, ele imita um Exu, uma pombagira, um preto velho, um caboclo, uma criança até, ou como qualquer outro guia de Umbanda. Ele altera a sua forma perispiritual, de modo que até para um médium vidente, ele pode se apresentar como se fosse aquele guia, como se fosse aquele Exu, como se fosse aquele preto velho.
E se por acaso ele vier incorporar no médium, ele vai fazer os mesmos trejeitos que o preto velho, o mesmo trejeito que o Exu faz, vai andar da mesma forma, vai falar da mesma maneira, porque ele é inteligente. Ele quer enganar. Ele é um ator. Vai falar da mesma maneira que o guia que ele está imitando. Ou seja, ele vai dificultar a identificação de quem ele é realmente, das suas intenções. Lembra aquela história que eu falei no começo, de estar vendado em uma sala cheia de gente? Vê se não lembra muito essa questão da gente estar frente a frente com um quiumba e não conseguir ter facilidade de identificar, porque a gente não enxerga, e se enxergar pode estar modificada a aparência. E se conversar, pode estar falando mentira. Então, mas tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Por mais que eles disfarcem a aparência, por mais que eles disfarcem a forma de falar, por mais que eles imitem os trejeitos, o comportamento do Exu, da pombagira, do caboclo, tem duas coisas que os quiumbas não conseguem modificar. E que cedo ou tarde, essas duas coisas vão acabar denunciando eles. A primeira, e a gente tem que prestar atenção nisso. A primeira delas é o seu campo vibratório, porque o nosso campo vibratório ele é formado pelo teor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, por mais que aquele espírito tenha aparência até para um médium vidente, de um preto velho, por mais que ele se comporte como um preto velho, sentado ali no banquinho, o campo vibratório dele vai continuar denso, vai continuar pesado, porque é alimentado por pensamentos e por sentimentos negativos. E aí um médium que seja um pouco mais experiente, chegando perto daquele espírito que está fingindo que é o vovô, o médium consegue sentir o mal-estar, sentir aquela energia diferente ali perto daquele espírito. A segunda coisa, a segunda coisa que denuncia cedo ou tarde um espírito desse é o teor dos seus conselhos. O quiumba, ele pode até enganar no princípio, falar coisas bonitinhas, dar alguns conselhos, mas ele não consegue manter por muito tempo essa representação de bondade. Porque nem ele conhece o que é bom, o que é ser bom para si mesmo, como é que ele vai ensinar os outros. Então, em algum momento, ele vai se trair. Em algum momento, ele vai dar conselhos de coisas que não são boas. Em outras palavras, ele não vai saber aconselhar os outros o que ele não compreende para ele mesmo. E isso vai facilitar a identificação por alguém que tenha boas noções de moral e de espiritualidade. Se você tiver dúvida se aquele espírito é um quiumba ou não, observa as coisas que ele fala. Cedo ou tarde, se ele for um quiumba, ele vai se denunciar. Ele vai receitar, vai dar conselhos de como agir com outra pessoa de uma forma que você não gostaria que agissem com você. Este é o melhor método de você identificar. Ver se tudo que aquele espírito fala, tudo que ele aconselha, tudo que ele recomenda em relação a lidar com os outros, é como você gostaria que lidassem com você. Se ele falar alguma coisa ali que traia isso, desconfia. Ali pode ter um quiumba. Mas, embora tenha essas duas formas de identificação, que são as vibrações e são os conselhos, ainda assim, nem sempre as pessoas conseguem perceber que estão lidando com o quiumba. E elas acabam criando ou fortalecendo, né, os laços afetivos com aquele quiumba, porque gostam. Passam a desenvolver laços afetivos, laços emocionais, laços energéticos, laços espirituais com eles, achando que eles são espíritos de luz. Eu conheci um caso de uma pessoa que ela em casa, ela começou a receber sozinha um espírito, e esse espírito se denominava cigano. Ele falava, eu sou o cigano. No princípio, o cigano, o tal do cigano, ele vinha, bebia, fumava, dava até bons conselhos ali para quem estivesse presente. Agora, depois de um tempo, ele começou a dar ordens para o médium, interferindo na vida pessoal dele, exigindo que fosse atendido em tudo que ele falasse, ou seja, ele começou a interferir no livre-arbítrio do médium, querendo ser vamos dizer assim, o senhor daquele escravo, digamos assim, né? E aí, sem motivos, ele partia para agressão física. Ele jogava o médium na parede, arrebentava a cabeça do médium, jogava o médium no chão, feria o médium com objetos. E aí, quando o médium não queria receber, né, porque afinal vou receber para me machucar, quando o médium não queria receber, o tal cigano forçava a incorporação. E aí conseguia, né? Conseguia baixar, por quê? Porque já tinha construído o vínculo energético. E aí, quando ele baixava, ele avisava: olha, se o meu médium, se o meu cavalo não me obedecer da próxima vez, vai acontecer algo ruim na vida dele. Um acidente, por exemplo, uma briga, demissão do emprego, vai ser demitido do emprego. E realmente isso acontecia. Quando o médium falava, não vou receber,
ele era demitido do emprego, ou acontecia uma briga, ou ele sofria um acidente. Agora, com as outras pessoas, este cigano, ele continuava aconselhando. Só que se você espremesse ali as coisas que ele falava, você ia ver que não tinha nenhum conteúdo moral. Mas agradava as pessoas porque favorecia o ego dos consulentes. Ele falava que as pessoas estavam sempre certas. Então isso favorecia o ego, as pessoas gostavam, ou seja, ele armava aquela rede de enganação. E além disso, ele avisava também os seus consulentes de coisas ruins que fossem acontecer, assim como ele avisava ao médium que iria acontecer com o seu médium caso ele não obedecesse. E realmente as coisas ruins que ele avisava aconteciam para os consulentes e aconteciam para o seu médium. Mas por que aconteciam? Porque ele forjava aquelas coisas. Era ele que fazia aquelas coisas ruins acontecerem para as pessoas acreditarem nele. Ele nunca previa coisas boas para acontecer na vida das pessoas ou na vida do seu médium. Por quê? Porque as coisas boas ele não conseguia fazer. Mas ele previa sempre coisas ruins e era ele quem fazia aquelas coisas acontecerem para ganhar o quê? A credibilidade, para as pessoas não questionarem que ali tinha realmente um cigano. Então, quando um quiumba adquire essa confiança das pessoas, fica cada vez mais difícil afastar, porque os vínculos vão sendo criados. E se o médium daquele que está recebendo aquele quiumba, ele resolve assim, olha, eu vou procurar um terreiro sério, porque eu quero cuidar dessa minha parte espiritual, eu quero resolver esse problema. Vou procurar um terreiro sério. Se o espírito, se aquele quiumba perceber que aquele terreiro tem condições energéticas, condições de uma boa estrutura espiritual para afastar esse espírito do médium, ele vai fazer de tudo para aquele médium não entrar para aquele terreiro, para aquele médium não ir nem naquele terreiro ali. Ele vai causar, por exemplo, transtornos para o médium chegar lá, às vezes mal-estar. Eu já vi muitos casos desses, das pessoas estarem prontinhas para ir para o terreiro, e aí de repente começa a se sentir mal e não vai para o terreiro. É nesse momento que tem que fazer força e tem que ir, porque pode ter um espírito desse querendo que ela não vá, que é para afastá-la do terreiro. E aí, se a pessoa insiste, o que ele faz? Ele começa a colocar na cabeça da pessoa que aquele terreiro não é bom, que aquele terreiro não é próprio para o médium desenvolver o seu trabalho espiritual. Ele vai tentar colocar na cabeça do seu médium ali pensamentos que o desestimulem em relação àquela casa espiritual, porque ele sabe que naquela casa espiritual ele vai ser afastado cedo ou tarde. E o médium desvigilante ou invigilante, ele começa a entrar nessa rede. Mas falando dessa forma assim, né, até parece, está dando a entender que nós, médiuns, somos vítimas dos quiumbas, somos sempre vítimas. Não é bem assim, não. Para que qualquer espírito, seja bom ou seja ruim, possa se aproximar de nós, é preciso que tenha afinidade entre nós e aqueles espíritos, afinidade dos campos vibratórios. Então, se não houver afinidade, não tem sintonia, se não houver sintonia, não tem atuação mental e nem incorporação. Então, a pessoa que é atuada por um espírito negativo, por um quiumba, por exemplo, é porque em algum momento ela deu oportunidade àquela aproximação. Em algum momento ela abriu brecha, em algum momento ela permitiu aquele acesso, e esse acesso pode ter sido até construído a partir de qualquer tipo de falha que tenha abaixado a frequência do campo vibratório. Que tipo de falha? O que abaixa a frequência do nosso campo vibratório? Alcoolismo, utilização de droga, frequência locais carregados espiritualmente, cultivar muito o mau humor, a irritação, a tristeza permanente, a vaidade, tudo isso abaixa demais a nossa frequência do campo vibratório e, ao abaixar, abre brechas para sintonia com o espírito negativo. E eu acabei de falar em vaidade. Vaidade é um dos principais motivos que levam médiuns que já têm anos de terreiro, às vezes, a serem atuados por quiumba. Porque começa assim, o médium começa a trabalhar lá no seu terreiro, vai trabalhando ali por anos a fio, vai se desenvolvendo. Aí seus guias, né, já começaram a incorporar, eles começam a atender outras pessoas. E se ele for um bom médium, estiver fazendo um bom trabalho, logo os guias vão estar atendendo já os casos mais complexos. E é natural que consulentes queiram elogiar. Isso é muito comum. Consulentes elogiarem, falarem assim, olha, seu guia é o máximo, só gosto de me consultar com seu guia é isso. Isso para um médium que não tem consciência da vaidade, do perigo da vaidade, isso é um prato cheio para baixar as vibrações. Porque ele começa a se sentir mais vaidoso pelo seu trabalho espiritual.
E quando ele começa a se sentir vaidoso, o que acontece? O campo vibratório baixa a frequência. E o campo vibratório baixando a frequência, o seu guia de verdade, o seu caboclo, o seu preto velho vai começar a ter dificuldade de encostar, porque vai sair da sintonia. Vai sair da sintonia com os guias de luz e vai começar a entrar em sintonia com espíritos deste tipo, com quiumbas, por exemplo. E aí, como sempre tem um chinelo velho para um pé doente, né? Pela afinidade vibratória, logo vai ter um espírito de baixa frequência que vai começar a se aproximar daquele médium e vai aos pouquinhos, sem que ele perceba, vai substituindo o seu caboclo, vai substituindo o seu preto velho, que não estão conseguindo mais fazer aquela sintonia porque o médium escolheu um outro caminho, né? O caminho da vaidade. E aí aquele espírito negativo ele começa a ir substituindo aos pouquinhos e o médium nem percebe. Porque ele lê na mente do médium quais são os trejeitos do caboclo, como é que o caboclo age, como é que o preto velho fala, e aí, como um bom ator, ele começa a fingir que é o preto velho, começa a fingir que é o Exu, por exemplo. E mais, e aí ele precisa ganhar cada vez mais força, fazer mais vínculo com o médium. E aí como é que ele faz? Ele estimula ainda mais no médium o sentimento de vaidade, até o momento em que ele consiga convencer o médium a sair daquele terreiro. Ele começa a colocar na mente do médium o seguinte, olha, coisas do tipo, olha, o pai de santo, o dirigente aqui dessa casa, não quer que você cresça, que porque ele não quer que você passe ele, você tem um poder mediúnico muito maior. E aí começa a colocar esse tipo de pensamento. Olha, a casa aqui em que você está já lhe ensinou tudo que podia ensinar, seu caminho agora é outro. Você tem que aprender outras coisas fora daqui. Em casa, nós vamos abrir o nosso terreiro, por exemplo. Olha, seu futuro espiritual é tão grande que não pode ficar restrito aqui nesse terreiro, você pode muito mais. Então começa a colocar esse tipo de pensamento na cabeça daquele médium. E o médium vaidoso que é, pronto, vai ser a cartada final. E aí o caboclo verdadeiro, coitado, o preto velho verdadeiro, o Exu verdadeiro, embora lamente, embora queira ajudar, não consegue, porque terá sido escolha do próprio médium. E isso aí se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem que ser respeitado, mesmo quando as escolhas forem as piores. Mas o pior de tudo isso é quando o quiumba, eu falei aqui do quiumba tirando o médium do terreiro para fazer a festa que ele quer, né? Mas o pior de tudo é quando o quiumba não precisa nem se preocupar em retirar o médium do terreiro. Isso acontece quando ele percebe que ali naquele terreiro ele pode atuar tranquilamente sem ser descoberto, sem ser percebido, porque o terreiro não tem aquela estrutura espiritual. Isso acontece quando a casa não oferece o menor perigo para o quiumba, o perigo de afastá-lo, quando ele sabe que ele pode continuar atuando ali e que nunca vai ser descoberto. Em casas assim, normalmente tem grandes falhas espirituais e até morais, e é possível até que o próprio dirigente também tenha espíritos desse tipo, também seja assessorado por quiumbas. Então aquilo ali é uma festa de quiumba, é uma quiumbada só. Mas não quer dizer, isso que eu estou falando do quiumba estar no terreiro, não quer dizer que um bom terreiro, mesmo seguro espiritualmente, não possa, de vez em quando, ter um médium atuado por quiumbas ali. Quando isso acontece, minha gente, para você não achar assim, tem um quiumba, vai ser imediatamente identificado. Quando isso acontece, de ter um quiumba com um médium que está dentro de um terreiro sério, um terreiro firme, na maior parte das vezes já é de conhecimento dos guardiões da casa, que aquele médium está atuado por um quiumba. E aquilo é até tolerado por um tempo. Por quê? Porque os nossos guias, os nossos guardiões, os nossos exus, eles vão começar a estudar como que é aquela atuação. Qual é a melhor forma de libertar aquele médium das garras daquele espírito? Seja pela instrução espiritual, pela instrução moral, o estímulo à humildade, se ele for um médium muito vaidoso, seja através até de um trabalho espiritual que possa ser feito ali para bloquear aquela ação. Então, às vezes, demora um tempinho para que os nossos guias comecem a tomar uma atitude em relação a um médium que está sendo influenciado por um quiumba. Portanto, já que a identificação de um quiumba não é fácil, o seu afastamento requer do médium uma ação reparadora. Por isso que os nossos guias às vezes esperam algum tempo para poder tirar aquilo, porque às vezes depende muito do médium. Então é preferível que os nossos guias vão estudando aquela situação, vendo como podem modificar o médium para que aquela atuação seja acabada. Para a gente não ser atuado por um quiumba, algumas coisas a gente deve lembrar.
né? Tem alguns cuidados que a gente deve lembrar e que a gente deve procurar seguir, se a gente não quer ter do nosso lado um amiguinho desse tipo, um quiumbinha como amiguinho de estimação. Então, olha só, primeira coisa, mesmo sendo um médium desenvolvido, mesmo que você seja um médium desenvolvido, primeira coisa, procura não receber seus guias em casa sem necessidade. Porque lá na sua casa não tem as mesmas firmezas espirituais que o seu terreiro tem. E aí espíritos enganadores podem estar por ali. Ou você acha que as firmezas todas que tem no terreiro estão ali só para enfeitar, estão ali só de presepada. Não, se elas estão ali é porque tem uma finalidade. A sua casa não tem aquelas firmezas todas. Se mesmo com as firmezas do terreiro às vezes entra quiumba, entra um perturbador vez ou outra, o que dirá a fragilidade espiritual da sua casa. Então não faça isso. Segunda coisa, não acredite em tudo que os espíritos disserem. Analise, veja se acrescenta valores morais, veja se o que ele fala você gostaria que fizessem consigo, com você mesmo. Terceira coisa, não se envaideça do seu trabalho mediúnico. Procure enxergar o seu trabalho mediúnico como algo, uma ferramenta para você quitar suas dívidas através do seu trabalho espiritual, não um motivo de orgulho, um motivo de vaidade. Quarta coisa, não facilite para o quiumba, dando chance a sentimentos e pensamentos negativos com frequência. Procure melhorar seu astral, procure cultivar bons pensamentos e bons sentimentos. Mais uma, evite frequentar locais pesados energeticamente, evite o álcool, evite as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, porque elas vão abaixar o seu campo vibratório e vão sintonizar você com energias negativas e provavelmente com um espírito perturbador. Mais uma coisa, procure conversar diariamente com seus guias, peça orientação espiritual, peça proteção espiritual. Se você conversa diariamente com seus guias, você está fortalecendo seus vínculos mentais com os seus guias. E aí, se tiver um espírito perturbador que queira afastá-los, ele vai ter dificuldade porque você vai estar sintonizado sempre com os seus guias. E por último, olha, esteja sempre aberto a receber críticas sem se sentir ofendido, porque as críticas poderão mostrar para você alguma deficiência que você ainda não conseguiu enxergar e que, se existe, tem que ser consertada. Então, procurando seguir essas recomendações, você vai tornar muito mais difícil a qualquer quiumba de se aproximar de você, de estabelecer vínculos espirituais. Mas, uma vez que você saiba de tudo isso que eu falei e não faça, você vai estar dando margem à aproximação do quiumba. Pode ser até que no início você se sinta bem com ele se aproximando, porque ele vai estimular o seu ego, vai massagear o seu ego, vai fortalecer a sua vaidade, vai fazer você se sentir importante. Só que aí depois não reclame, porque quando essa ação obsessiva estiver realmente instalada, você mesmo é que vai ter aberto as portas e convidado o seu amigo para entrar. E aí tem pouco a fazer, completa o trabalho, puxa a cadeira, prepara um café e diga para ele: seja bem-vindo, meu amigo quiumbinha. Muito bem, minha gente, nós falamos aqui o que é um quiumba. Eu espero que com isso a gente tenha conseguido alertar você e estimular em você a instrução espiritual, a instrução moral, que são as ferramentas para que possamos dificultar o acesso do quiumba. Se vier na sua mente pensamentos, vou sair desse terreiro, esse terreiro não me comporta mais, meu guia está falando que eu sou mais importante que isso, desconfia, tá bom? E peça orientação ao seu orientador espiritual. Minha gente, muito obrigado pela companhia, pela presença, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, fica com Deus e até lá.